A paz de Cristo, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson, estamos aqui do nosso estúdio EBD para mais uma aula abençoada. Nós estamos estudando a lição que tem sobre o tema Aviva a Tua Obra, lição do primeiro trimestre agora do ano de 2023. E a lição de hoje que nós iremos abordar é a aula de número 6, que tem como subtema o avivamento no ministério de Pedro. É uma lição maravilhosa, é uma lição que tem muito a nos enriquecer espiritualmente, e eu quero te convidar para assistir essa aula até o fim. E se essa aula for uma bênção para a sua vida, compartilhe, deixe o seu joinha aí, o seu gostei, e seja uma bênção para outras pessoas. Isso também incentiva o nosso canal. Aproveite e se inscreva. Hoje é a quarta aula que nós conseguimos transmitir de forma consecutiva, sem interferência, ok? E eu quero te convidar para estar conosco aqui. Antes de entrarmos na nossa lição, eu quero deixar um abraço todo especial aí ao pastor presidente, pastor José Carlos, pastor aqui no Campo Ceasa, e aos nossos professores e coordenadores de escola bíblica dominical, em especial, presbítero Cleudson, diácono Alain, que desempenha um trabalho ali muito inteligente na escola bíblica, na nossa congregação ali onde eu estou a tomar conta, em Alto da Bela Vista. Um abraço aí a todos os professores em nome desses abençoados servos do Senhor. Vamos lá. Então, o tema da nossa lição é o avivamento no ministério de Pedro. A leitura bíblica sugerida está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 14 ao 24. Nós iremos... Estou aqui fazendo menção, mas não irei ler para que a lição não fique muito estendida. Não adianta termos uma gravação extensa e quanto maior o vídeo, mais difícil fica, né, para as pessoas acompanhar até o fim. Mas eu quero sintetizar aqui. Falar da vida do apóstolo Pedro em 40 minutos certamente não daria, né? Nós estamos sintetizando aqui. Iremos falar de um Pedro chamado pelo Senhor e iremos falar de um Pedro após o batismo no Espírito Santo e o seu ministério. O objetivo de nossa lição é bem claro ao destacar aqui, ao estar destacado na lição, né? O objetivo da lição é destacar as características do apóstolo Pedro. Antes da experiência do Pentecoste, o segundo objetivo é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro objetivo é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então vamos lá. Partindo então para a nossa introdução, eu te convido para acompanhar essa aula até o fim. Vamos lá, introdução. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então, nós temos aqui essa abordagem maravilhosa, o avivamento no ministério do apóstolo Pedro, né? Então, vamos lá. O que é que nós temos hoje aqui? Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: Pedro antes do Pentecoste. Quem era Pedro antes do Pentecoste? Quem era Pedro antes do Pentecoste? Vamos lá. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista,
outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes, ou seja, aos discípulos, a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Certamente Pedro sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito, diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebeu uma reprimenda de Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Percebe-se, né? Primeiro, Pedro ele é elogiado pelo Senhor, porque diante da revelação que o Senhor deu a Pedro, Deus, Jesus falou: rapaz, que não foi a carne que te revelou, não, mas foi o Pai que está nos céus, onde cada um tinha uma opinião, uma visão de Jesus. E Pedro foi na bucha, disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Algum momento depois, em um outro momento, Pedro ele dá uma escorregada na casca da banana, né? E é uma coisa tremenda. Uma hora ele estava falando pelo Espírito, Deus estava revelando a ele, e na outra ele estava dando lugar à carne e o diabo tirando proveito disso. Esse era Pedro, um Pedro impulsivo, que não sabia, impetuoso, tinha algumas dificuldades, mas Jesus ele trabalha na vida de Pedro, trabalha muito na vida de Pedro. Vamos passar para o segundo tópico aqui. O segundo ponto do primeiro tópico diz assim: Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas veja, outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que Jesus negaria o Senhor. E Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus 26, 31, 35. A primeira vez negou diante de uma criada, a segunda diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus, e pela terceira vez Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou, Pedro sentiu profundo arrependimento, e nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. Irmãos, se nós parássemos aqui, ficaria muito raso todo o conteúdo que nós expusemos aqui nesse primeiro tópico. E eu quero tecer um comentário muito interessante, porque o apóstolo Pedro, ele foi um dos homens que teve um privilégio muito grande da parte de Deus, por ser um discípulo chamado pelo Senhor. Era uma pessoa, do ponto de vista intelectual da época, era uma pessoa leiga, e teve um privilégio extraordinário de vivenciar, experienciar milagres que só Deus, na pessoa de Jesus Cristo, poderia oportunizar para um homem. Eu queria pontuar aqui alguns. Você pode ver comigo aí que o Senhor Jesus, por exemplo,
quando ele faz o primeiro milagre de multiplicação, foi no barco de Pedro. Foi naquela noite frustrada que Pedro não tinha pescado nada. Lucas capítulo 5 vai destacar muito bem isso. E ele conversa com Jesus, disse: Senhor, eu pesquei a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Assim ele fez, e ele teve a oportunidade de viver aquela experiência, de ter o seu barco cheio de peixes, porque ele ouviu a palavra do Mestre, de Jesus. Que experiência maravilhosa! A Bíblia vai contar também de uma outra experiência, para você ver o ponto em que a que ponto Jesus investiu na vida de Pedro. Jesus acompanha Pedro até a sua casa, ou a casa da sua sogra, e lá a sogra de Pedro estava doente. Então, o primeiro registro de milagre de cura, você vai ver que foi exatamente na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro. Nós temos outros registros também de experiência singular que Jesus deu, não a todos, mas entre as pessoas que receberam ali, estava o apóstolo Pedro. Por exemplo, nós iremos perceber ali, quando Jesus ele vai na casa de Jairo. Na casa de Jairo estava uma menina morta, a filha de Jairo, e Jesus ele entra com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E quem estava entre eles, os três mais próximos? Pedro. Pedro viu o milagre da garota, o milagre da ressurreição, ou trouxe a menina novamente à vida. Posso pontuar mais um? No Monte da Transfiguração, Jesus ele tinha um colegiado, tinha 12 discípulos ali, bem próximo dele, mas quem ele escolheu para subir até o Monte da Transfiguração ali? Pedro, Tiago e João. Lá eles ficaram atônitos, eles viram a glória de Deus, Jesus resplandecente, eles viram as pessoas, quem veio ter com Jesus naquele monte, e obviamente um milagre, uma experiência indizível. Quem andou sobre as águas para ir ter com Jesus? Havia 12 na embarcação, os discípulos ali estavam, mas quem foi o impulsivo? Quem partiu? Quem foi que tomou a frente? Nós temos aí o relato do apóstolo Pedro. Então, Jesus investiu pesado no apóstolo Pedro, mas assim, e Jesus conhecia também as limitações de Pedro, conhecia muito bem as limitações de Pedro. E aqui nós temos um relato em que, em uma hora, Pedro está sendo usado, recebendo a revelação de Deus, na frente de Jesus, recebendo a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Outra, o Pedro está sendo usado por Satanás. Pedro está sendo usado por Satanás, querendo induzir Jesus ou persuadi-lo a não cumprir o propósito da crucificação ou a desistir. Isso mostra quem era Pedro. Pedro também tem uma característica muito interessante, que eu acho interessante a gente destacar aqui. O Pedro que tem uma capacidade de liderança nata. Pedro ele lá no Mar da Galileia, ele tinha uma sociedade com pesca com seus irmãos. Quando ele começa a andar também com seus discípulos, ele era aquele que sempre tomava a palavra. Então, quando as pessoas ficavam um pouco tímidas, o que iria perguntar, como iria perguntar, era como se Pedro já tivesse a pergunta formulada e ele se antecipava. Ele não se antecipava porque ele era ousado, ele não se antecipava porque ele queria ser melhor do que os seus parceiros ali, os seus colegas, os outros seguidores de Jesus. Ele se antecipava porque ele tinha essa característica. Ele era um líder nato. Quando Jesus ele é crucificado, por exemplo, quem foi que chamou os discípulos que ora estavam todos desanimados, todos tristes para ir pescar? Pedro. Quando Jesus aparece lá no Mar da Galileia, aparece na beira da praia, chamando Pedro novamente, quem desce do barco e de uma forma até desesperada e se joga nas águas,
e vai ter com Jesus. Pedro, então, ele tinha esse lado impulsivo dele, ele tinha esse lado de liderança nata. E Jesus, quando investiu em Pedro, ele não investiu à toa, ele não investiu sem saber o que estava fazendo. Ele conhecia o pescador da Galileia, ele conhecia o empreendedor da pesca, ele conhecia aquele homem impulsivo, ele conhecia aquele camarada para frente, aquele camarada que queria as coisas do jeito dele, ele conhecia o Pedrão, o Pedro, o discípulo, o Galileu, entendeu? Então Jesus aqui, ele conhecia Pedro, e Pedro, ele recebeu esse investimento de Jesus, porque Jesus, ele tinha, na sua presciência e onisciência, ele conhecia já Pedro e sabia que não estava fazendo investimento em vão. Então fica aqui destacado, né? Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente. E aqui nós destacamos também um ponto negativo de Pedro. Qual é o ponto negativo de Pedro? Que Pedro negou Jesus. A gente poderia até deixar essa lição, pular esse ponto aqui, né? No ato da crucificação de Jesus, o Pedro, o homem, ele que outrora tentou persuadir Jesus a desistir do plano, ou disse que ia com Jesus até o fim. Pedro não estava falando de boca para fora, Pedro estava realmente falando a verdade, só que ele não imaginou que seria tão tenso aquele momento que Jesus ia passar, de crucificação, de humilhação, de vergonha, de castigo ali, uma situação muito difícil, que do ponto de vista humano, nenhum de nós conseguiríamos, e Pedro viu também essa situação, então ele ficou temeroso. Jesus disse para Pedro no ato ali, em que ele estava dizendo que iria com Jesus até o fim, eu acredito que Jesus deve ter dado uma risada para ele e dito: Pedro, ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E enfim, aconteceu como o mestre tinha previsto, aconteceu como o mestre tinha profetizado. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui está um texto que o comentarista da lição, eu não posso também deixar de exaltar, deixar uma palavra de louvor a esse comentarista, né? Porque as lições, elas são autoexplicativas, e quem tem uma certa intimidade com a Bíblia é só acompanhar e verá que a lição, ela é ela tem uma sequência didática, ela tem um plano de aula perfeito. Então, aqui ele diz aqui, ó, nós não devemos descartar pessoas por causa de alguma falha. Pedro falhou com Cristo, mas e as qualidades de Jesus? O inimigo, às vezes, ele usa muito as lembranças dos pontos negativos do homem para poder tentar descartá-lo. Mas se você olhar do ponto de vista de Jesus, a gente precisa olhar para as pessoas do ponto de vista em que as qualidades vai estar sempre sobressaindo. E Pedro, ele traz um diferencial a mais aqui para encerrar esse ponto. Porque Pedro, quando ele se viu negando o Senhor Jesus, traindo o Senhor Jesus, abandonando o Senhor Jesus, ele faz uma coisa extraordinária. Mateus capítulo de número 26 e versículo 75, quando ele nega o Senhor pela 3ª vez, olha o que está escrito. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Veja só. E Salomão, ele é claro, incisivo em dizer que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O apóstolo, quando ele se viu diante dessa situação aqui, eu acredito que ele viu o estado dele, o discípulo Pedro, ele viu o estado dele, de um homem pecador, de um homem incapaz de sustentar o que fala, e mesmo diante daquele que ele tanto admirava, que por hora tentou até persuadir em um tempo passado, ele chorou amargamente quando ele viu o galo cantar. Ele viu o galo cantar, porque ele tinha negado 3 vezes, chorou amargamente.
Esse choro amargo, esse choro aqui é o choro do arrependimento, onde ele viu que ele não tinha capacidade de sustentar suas próprias palavras. Diferente de Judas, que Judas também negou, diferente dos outros 10, porque Judas negou ao vender Jesus, traindo, os outros também abandonaram o mestre, abandonaram. Mas, diferente de Judas, diferente talvez de muitos outros, foi que Pedro, aquele homem impulsivo, aquele homem para frente, aquele homem que gostava das coisas do jeito dele e queria sempre saber mais, ele chorou amargamente, característica importante de uma pessoa que precisa e quer ter as bênçãos de Deus na sua vida, a misericórdia, o perdão, reconhecer a Jesus e entender que não é capaz de fazer nada sem a ajuda de Deus. Ele chora amargamente, ele se arrepende. E aquele choro, aquelas lágrimas, aquele arrependimento foi o fator principal que fez com que o Senhor Jesus tivesse um olhar de misericórdia e restaurasse a ele. O que não aconteceu com Judas, né? Vamos lá. Então, diante das nossas fraquezas, devemos lembrar do que nós conseguimos extrair aqui. Pedro, diante da sua fraqueza, ele chorou amargamente. Isso é muito importante. Vamos lá. O tópico de número 2 diz o seguinte, ó. Pedro após o Pentecoste. Vamos lá. Pedro, batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a sua voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus, profetizado pelo profeta Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, Atos 2,18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungido no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu na sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus ressuscitado restaura Pedro e dá uma ordem, não só a Pedro, mas todos os seus seguidores, que eles fossem ali para Jerusalém e lá eles iriam receber a promessa do Pai. Irmãos, aprendemos isso na lição passada. Se você acompanhou a nossa aula ou tem acompanhado, e é bom que vocês acompanhem, e quem esteve nas lições bíblicas na nossa igreja pôde aprender que a festa de Pentecostes era a segunda maior festa para o povo judeu, e nessa festa reunia pessoas de várias nações. Ela se dava 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus ele morreu, ressuscitou, ele pastoreou, ele juntou as ovelhas, ele foi assunto aos céus, mas antes de tudo isso, ele deu uma ordem para a sua igreja. Qual foi essa ordem? Ele disse para a igreja ir ali para Jerusalém. Ali eles deveriam aguardar a promessa do Pai, a promessa do batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. E com essa promessa, com esse poder que estaria vindo, eles seriam testemunha do Senhor em todas as regiões, até os confins da terra, o que nós podemos dizer que nos alcançou. Sintetizando, parte da lição anterior. No dia de Pentecoste, no dia daquela festa ali, onde as nações estavam reunidas, acontece a tão esperada e gloriosa a descida do Espírito Santo. Então os discípulos naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo e então a gente pode compreender que o estado do apóstolo Pedro ele muda completamente. Ele deixa de ser aquela pessoa medrosa, ele deixa de ser aquela pessoa, podendo até dizer assim, impulsiva, e ele usa tudo que o Espírito Santo disponibiliza para ele para poder pregar o Evangelho do Senhor. E ele se põe de pé
E a primeira ministração do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, resultou em quase 3.000 almas agregando aos salvos. Mas eles falaram com tanta eloquência que é diferente das nossas pregações hoje, né? Hoje, na maioria das vezes, a gente prega o Evangelho e pergunta para as pessoas: tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Mas a presença do Espírito estava tão intensa na vida de Pedro que após ele terminar de ministrar a palavra, as pessoas perguntavam: e o que nós devemos fazer? O que eu vou fazer? O que nós precisamos fazer para ter Jesus em nossas vidas? E aí está aquela frase ali muito conhecida, né? Pedro usa a mesma frase que o percussor de Cristo usou, que o próprio Cristo usou, e que agora um dos principais colunas da igreja, que foi o apóstolo Pedro, o protagonista dessa aula aqui, né? Ele se levanta e com o arauto ele diz: arrependei-vos, como ele disse aqui. Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Então, que maravilha, né? Então, João Batista inicia, Jesus dá sequência e Pedro segue na mesma harmonia. Arrependei-vos, o arrependimento pregado pelo João Batista, pelo próprio Senhor Jesus, e agora por aquele que Jesus tanto investiu em Pedro, e cheio do Espírito Santo. É óbvio, não é isso? Segundo ponto do segundo tópico: Pedro e a cura do coxo. Vamos lá. Temos que destacar aqui, porque esse segundo tópico aqui é o Pedro avivado das Escrituras Sagradas e avivado pelo Espírito Santo. Não aquele Pedro amedrontado por ter visto o seu Senhor sendo martirizado. Vamos lá. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Esse registro está ali no livro de Atos, capítulo 3, do 10 ao 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu a perfeita saúde no nome de Jesus Cristo. Então, todos maravilhados, porque aquele enfermo, aquele paralítico, era muito conhecido ali, porque certamente não era a primeira vez e não foi somente a Pedro que ele pediu esmola. Certamente ele pediu a centenas de pessoas que entravam ali e saíam diariamente, mas ele não esperava que o apóstolo Pedro, naquele dia, iria mudar a sua vida através do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estende as mãos e espera receber do apóstolo, quem sabe uma moeda, quem sabe um troco, um dinheiro, Pedro diz: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E estende as mãos para ele e levanta aquele que outrora era um paralítico e entrega para ele a perfeita saúde. O homem fica tão alegre que ele entra no templo e as pessoas admirando, olhando para Pedro, e Pedro toma a palavra e diz assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se nossa própria força, nosso próprio mérito, nosso próprio potencial pudesse levantar uma pessoa. Aí Pedro ele usa o contexto e aplica mais uma vez: quem deu saúde a esse homem foi o Senhor Jesus Cristo, a quem vocês mataste, a quem vocês crucificaste. E ele sempre usando dessas oportunidades para entregar a Jesus para as pessoas, a mensagem da salvação. E assim nós iremos ver, né, esse episódio tendo essa descortinação. E vamos, para a lição não ficar muito longa, nós iremos então para o ponto de número 3 do segundo tópico.
Pedro avivado em outras ocasiões. Veja só, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo, Atos 4:1. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram tremeu. Olha que maravilha! Em Lida houve um grandioso avivamento quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos, e Enéas foi curado. E por isso houve muitas convenções ao Senhor. Atos 9:34. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. É uma maravilha, irmãos. Então, o ministério de Pedro aqui é um ministério avivado. O ministério de Pedro aqui é um ministério onde o Espírito Santo tomou a primazia. E é isso que acontece quando o Espírito Santo de Deus está regendo a vida de uma pessoa. E o relato ali, em que Atos de número 4, eu gosto muito, porque eles estão sendo interrogados em que autoridade, por que eles estavam fazendo isso. Aí ele diz assim, não, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus Cristo, a quem vocês mataste, a quem vocês crucificaste pelas mãos dos ímpios, né? Os entregaste à morte. Então, Pedro, ele não perdia a oportunidade. Ali os oficiais, os líderes religiosos, disse para Pedro uma coisa, olha, nós não queremos que vocês falem mais nesse nome e nem ensinem. Mas tem um texto bíblico que diz assim, ó, o que eu estou acompanhando pela Bíblia aqui, irmãos, essa aula está extraordinária, né? Esse estudo, essa lição está demais. Atos 4, versículo 20, você encontra o texto que diz assim, ó, olha o que os discípulos dizem aqui, ó, porque não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Então era o Espírito Santo ministrando neles o que eles precisariam falar, e trazendo à memória o que eles tinham visto, o que eles tinham ouvido, e eles tinham um entendimento, nós não podemos deixar de falar. Custe a nossa cabeça, custe as chibatadas no sinédrio, custe a gente ser perseguido, mas nós não podemos deixar. Olha olha qual é a diferença de um homem avivado. Um homem que outrora estava negando ao Senhor Jesus, agora está de forma intrépida falando às lideranças religiosas que não poderia deixar de falar. E que importa é servir a Deus do que aos homens, né? Enquanto os homens estão querendo pará-lo, ele está dizendo assim, importa primeiro obedecer a Deus. Importa primeiro, o que importa para nós é que nós não devemos deixar de falar do que nós temos ouvido e nem daquilo que nós temos visto. Isso é muito forte. Então vamos lá. E o ministério avivado também do apóstolo Pedro. E eu já estou preocupado aqui com a hora, sabe? Estamos já aqui há 33 minutos. Que luta, que bênção, né? Vamos lá. Talvez o vídeo fique um pouco maior, mas vai ser uma bênção. Então Pedro ele tem um ministério avivado, um ministério que foi seguido por cura divina. E no capítulo de número 9 nós temos o relato que é como se Pedro ele tivesse em uma caravana, a unção de curar estivesse sobre a vida do apóstolo Pedro. E ele vai passando por alguns lugares e a cura vai acontecendo, irmãos. Atos 9, ele cura o Enéas. Atos 9, a ressurreição de Dorcas, e assim vai acontecendo. Por onde ele vai passando, os milagres vão acontecendo, porque eles estavam regidos pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro ele passou a ter um ministério avivado após o dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu e começou a reger sua vida. Vamos encerrar a nossa lição para não ficar muito grande, seguindo para o tópico de número 3. Se essa lição tem sido bênção para a sua vida, compartilha ela
se inscreve aí no canal para que nós possamos se sentir um pouco mais animado e continue orando por mim para que eu possa gravar as outras aulas, tá bom? Eu preciso muito. Mas no tópico de número 3 da nossa lição, nós iremos estudar, nós iremos ver aqui, que é um tópico que eu chamo o tópico de aplicação pessoal. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Nós vimos na lição anterior que algumas pessoas dizem que o avivamento, aquele derramamento do Espírito ficou restrito àquele tempo. E nós, através das Escrituras Sagradas, conseguimos refutar que não, é para todos os tempos, em todas as épocas e para todas as pessoas que aceitam ao Senhor Jesus e o têm como Senhor de suas vidas. Então, a igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo de número 8. O capítulo 18 do livro de Lucas, nós iremos ver que fala daquela viúva, que ela ora, né? Jesus conta a parábola da viúva e do juiz iníquo, dizendo sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Lucas 18, 8, né? 18:8. Então, esse texto está inserido exatamente nesta parábola, que nós devemos orar e jamais desfalecer das nossas orações. E aqui eu já quero dizer, uma igreja avivada é uma igreja que tem compromisso com a oração. Compromisso com a oração. Esse negócio de dizer que a oração ficou para a história da igreja é uma falácia de Satanás. A oração é para a vida do crente que quer estar sempre avivado. A oração é para a igreja que quer continuar sempre avivada. Olha, num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. Então você analise aí, para que os discípulos recebessem o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, qual foi a orientação de Jesus? Devemos estar atentos às orientações do Mestre. O Mestre, ele orientou, dizendo o seguinte: vocês vá para Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém. Olha, isso era após a Páscoa. Jesus estava falando isso, arrebanhando os seus discípulos, dando aqueles sinais. Então a gente não tem uma ideia assim de quanto tempo eles ficaram em Jerusalém aguardando, mas sabemos que 50 dias após aquele episódio da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, este evento, a segunda maior festa do povo judeu aconteceu, foi quando eles foram cheios do Espírito Santo. Então aqui fica a primeira dica: para se ser cheio do Espírito Santo, precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Precisa aprender a guardar aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, para que possamos receber a promessa do Pai, ter uma vida de oração e guardar o que o Senhor nos ensina. Vamos lá, eu já estou aqui confundindo a Bíblia com a lição. Vamos lá. Tempos de multiplicação de iniquidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Sempre houve iniquidade na terra e sempre vai haver, enquanto o Senhor Jesus não voltar, enquanto esse sistema de coisas estiver desse jeito aí, como está. Então vamos lá. Jesus alertou aos seus discípulos para que as principais características dos fins do tempo. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24:14. E esse Evangelho será pregado a toda criatura, então verá o fim. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada na mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Então, na obediência, na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus.
em oração. Você lembra da oração que tremeu o lugar onde eles estavam? Então era assim a vida da igreja. Vocês lembram da oração em que Pedro estava preso e através das orações da igreja que estava em um outro lugar reunida orando, Deus envia o anjo de lá, tira Pedro da prisão? Então a igreja de oração, a igreja que ouve a palavra de Deus, a igreja que guarda a palavra de Deus, a igreja que propaga o evangelho do Senhor. Isso é uma igreja avivada. Vamos lá, concluindo o nosso tópico aqui, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 ao 13, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, Efésios 5, 26 e 27. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então vamos lá. A igreja do arrebatamento é uma igreja que, como está aqui, como o escritor aqui bem colocou, retratada, que é semelhante à parábola das 10 virgens. Jesus conta essa parábola. As 5 prudentes e as 5 imprudentes. Todas estavam aguardando, todas tinham uma certa esperança, mas 5 estavam preparadas. Então, que sejamos essa igreja preparada para ouvirmos o soar da trombeta, para ouvirmos dizer o noivo chegou, para ouvirmos o toque do arrebatamento, porque tudo que nós estamos vivendo, principalmente nos dias atuais, está mostrando que nós estamos nos aproximando cada vez mais do arrebatamento da igreja. E eu quero te perguntar, encerrando essa aula, como é que está a sua esperança, meu irmão? Tu está avivado na esperança? Tu está avivado na oração? Você está avivado na leitura das Escrituras? Você está avivado no fazer da obra de Deus? Você está avivado aguardando ao Senhor? Ou você está dormindo? Ou você já dispensou o azeite? Ou você acha que o Senhor ainda vai demorar muito? Então, a igreja avivada é a igreja que espera com azeite, é a igreja que espera com esperança, é a igreja que espera fazendo a obra, a igreja que espera orando. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Esse é o encerramento dessa aula. Eu quero aproveitar aqui e, caminhando para a nossa conclusão, dizer para você o seguinte, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado, involuntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça de Deus, de unção e de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Então, aquele Pedro que a gente vê recebendo tanto investimento do Senhor, agora é um Pedro medroso, mas logo na sequência, depois de um momento difícil da vida de Pedro, a gente vê um Pedro cheio do Espírito Santo, cumprindo o que nós temos aprendido ao correr da lição toda, né? Que todo avivamento é precedido por um momento de crise. Pedro viveu o seu momento de crise e viveu também o seu momento de alegria, o seu momento de gozo, quando ele foi cheio do Espírito Santo e descobriu o propósito da sua vida. Essa lição foi bênção para você? Então é isso que eu quero te perguntar. Compartilhe, deixe o seu joinha lá, se inscreva nesse canal para a gente poder se sentir mais motivado e continuar gravando. Quero pedir as suas orações, continue orando por nós para que a gente consiga toda semana colocar um videozinho aqui para a gente compartilhar com pessoas, reiterar a fé de algumas pessoas, levantar alguns que estão caídos. Deus nos deu a palavra dele, nos deu o ministério, nos deu pessoas para orar por nós, nos deu esse canal que é a web.
um abraço todo especial a todos os homens e mulheres que hoje usam da web para poder propagar o Evangelho, seja por meio de uma aula como essa ou de um vídeo, de outros meios. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe você. Eu quero fazer aqui uma indicação aqui para os professores da Escola Bíblica Dominical. Vai te ajudar muito. Toda lição ela é acompanhada pelo livro do autor, né? Esse aqui foi o Elinaldo Renovato. Ó. Se você está tendo dificuldade para compreender a lição, você pode acompanhar pelo livro. São livros pequenos, toda lição tem ela, então vai te ajudar demais. Eu falo isso porque tem me ajudado, né? A igreja que eu faço parte do ministério. É um livrozinho pequeno, cada tópico na nossa lição, ou cada tema, está aqui registrado o comentário do autor, as referências, e ajuda muito na hora da transmissão da mensagem, tá bom? Então, fica aí essa dica. É um livro que acompanha a lição. Se você for bom de leitura, você consegue ler em 40 minutos, cada tópico, né? Cada tópico. Agora mesmo nós estudamos o tópico, a vida o avivamento na vida de Pedro. Então, nós lemos aqui tudo, outro subsídio também, nós participamos, mas esse aqui eu indico, viu, irmãos? Você vai ter um ministério diferenciado na área do ensino se você acompanhar a sua lição com o livro. Deus abençoe, um forte abraço. Deixa eu orar por você. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu levanto minha voz a Ti para Te agradecer por estar aqui, Senhor. Mais uma vez, transmitindo o ensino da Sua Palavra, interagindo, Senhor, com pessoas que têm nos acompanhado. E eu Te peço, meu Pai, visita, Senhor Deus, o meu irmão onde ele estiver. Senhor, visita ele com cura divina, visita ele, Senhor Deus, com sabedoria, enchendo ele do Teu Santo Espírito. Minha oração a Ti é em nome do Senhor Jesus. Visita meu irmão. Amém.